Bom, pessoal, esse daqui é o nosso quarto vídeo da série sobre técnicas de resolver equação diferencial. E hoje a gente vai começar a complicar um pouco mais aquela equação que a gente viu nos vídeos 2 e 3. A equação que agora a gente vai resolver é parecida ainda com aquela que a gente estava vendo, só que ela vai ser a derivada da função incógnita, a filhinha de x, vai ser igual a uma função que é conhecida a de x, vezes a função incógnita f de x. Nota que em vez de a gente ter agora uma constante de proporcionalidade, propriamente dita uma constante, agora a gente vai ter uma função que vai servir como esse fator de proporcionalidade que não mais vai ser uma constante. Aqui é importante destacar que essa função a de x ela é uma função conhecida, ou seja, uma função que é dada pelo enunciado do problema dessa equação, da equação diferencial. E uma coisa interessante a se destacar é que, em teoria, a gente conhece a sua primitiva, que no caso eu destaco, que é essa integração, no caso, indefinida dessa função dada a de x, ela vai ser igual à sua primitiva, que eu escrevo como sendo uma função a maiúsculo de x, mais uma constante qualquer real. Agora, propriamente falando da sua solução, a gente pode perceber que se a função f de x for uma função constante igual a zero, ela é uma solução dessa equação diferencial igual a gente tinha falado no outro caso anterior mais simples. Só que a gente precisa resolver também essa equação diferencial para caso a função não for igual a zero. Para isso a gente vai usar as nossas mesmas técnicas que a gente já estava usando antes. É exatamente o mesmo princípio, ou seja, a gente considera que essa função ela vai ser diferente de zero no intervalo de x que a gente está tratando. E o que a gente tem, a gente pode passar dividindo a função incógnita na equação. E assim a gente tem essa derivada da função f de x dividido pela f de x vai ser igual a essa função conhecida a de x. Ou seja, a gente pode usar aquele mesmo fato que a gente estava utilizando anteriormente para encontrar o lado esquerdo aqui dessa equação, que vai ser a derivada do logaritmo do módulo dessa função, assim, vai ser igual a essa função de proporcionalidade conhecida a de x. Então, pelos mesmos métodos que a gente já estava fazendo anteriormente, hoje eu vou usar a integração dos dois lados desta equação diferencial, mas eu vou usar a integração indefinida hoje, certo? Então aqui o que eu vou ter, passando aqui esses dois lados aqui para dentro dessas integrais, eu vou ter a derivada do logaritmo do módulo da função. E aqui do outro lado a gente vai ter a nossa função incógnita. E essas integrações são integrações indefinidas, ou seja, um lado da equação é igual ao outro a menos de uma constante. E isso eu descrevo da seguinte maneira. Usando aqui o teorema fundamental do cálculo, para essa integração indefinida, como eu estou integrando aqui deste lado uma derivada, a minha primitiva dessa derivada vai ser a própria função que está sendo derivada. Então, o que a gente tem vai ser o logaritmo natural do módulo da função f de x, mais uma constante que eu vou chamar de C1, vai ser igual a primitiva dessa outra integral aqui que a gente está tratando, mais uma outra constante. Aqui, no caso, como a gente está tratando da integração indefinida dessa função conhecida a pequeno de x, a função primitiva, como eu disse anteriormente, ela vai ser a função a grande, a maiúsculo de x, e posso adicionar aqui uma outra constante real, que eu vou chamar de C2. Notavelmente, eu posso passar essa constante aqui, C1, para o outro lado da equação, que na prática vai mostrar para a gente que o logaritmo do módulo da f de x vai ser igual a essa função primitiva, a maiúsculo de x, mais a subtração dessas duas constantes, no caso C2 menos C1. Só que o que eu posso fazer é chamar a subtração C2 menos C1 de uma outra constante. Hoje eu vou chamar essa constante de C3. Então, essa daqui é o resultado dessa integração indefinida
a partir da equação diferencial. Agora, o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode passar a função exponencial dos dois lados dessa equação, de modo a gente cancelar o logaritmo natural. E assim a gente encontra o seguinte, que o módulo da função f de x vai ser igual a exponencial da primitiva a de x vezes e elevado a essa constante real C3. Nota que a exponencial de uma constante, de qualquer sinal, ou seja, que C3 pode ser qualquer número real. Se eu tenho essa exponencial de um C3 que pode ser qualquer número real, a exponencial é um valor sempre positivo. Então, na prática, o que a gente encontra é que e a C3, a gente pode chamar essa constante. Agora eu vou chamar essa constante de uma constante C, e a C3 eu chamo uma constante C. E essa constante C, ela é qualquer número real positivo. Ou seja, C3 é qualquer número real C é uma constante real que é qualquer número positivo. Certo? Então, na prática, o que a gente tem na nossa solução é o seguinte: a gente vai ter que o módulo da f de x vai ser igual a uma constante positiva vezes e elevado a primitiva a de x. Certo? E agora o que só basta a gente determinar é o sinal da f de x. Que é o seguinte: como aqui a gente está determinando o módulo da função, a gente, em teoria, não está determinando o sinal dela. Então, o que a gente faz? A gente sabe que, se a gente tem um módulo, a gente sabe que o resultado desse módulo pode ter dois possíveis sinais: o sinal positivo e o sinal negativo dessa constante que a gente sabe que é positiva, vezes e elevado a essa primitiva a maiúsculo de x. Certo? Então, o que a gente tem como solução no final? Vou até aqui mudar de página para ficar mais fácil de ver. O que a gente tem? Se a gente analisar, o que a gente tem nessa nossa solução final que a gente encontra? A gente tem que C é uma constante positiva, mas aqui a gente tem uma indeterminação do sinal, ou seja, pode ser tanto positivo quanto negativo a solução. Então, o que a gente faz? Se eu tenho um número que é sempre positivo, mas eu não consigo determinar o sinal dele, ou seja, ele pode ser tanto mais quanto menos, na prática, essa constante aqui, que é livre, a gente pode agregar esse sinal de mais ou menos dentro dessa constante, de modo que a gente tem aqui na prática, a gente vai ter que a solução final ela vai ser o f de x, vai ser igual a uma constante que agora eu vou chamar de uma constante k, vezes e elevado a ax. Só que como eu não estou aqui determinando o sinal, e aqui eu tenho um número positivo, e aqui eu tenho uma indeterminação de sinal, na prática, esse k aqui, ele pode ser qualquer número real diferente de zero, por conta dessa indeterminação de sinal. E se a gente agregar aquela primeira solução que eu comentei com vocês antes do vídeo começar, antes de eu começar a solução de fato, a gente pode agregar aquela solução que a função vai ser uma função constante igual a zero. Então a gente pode, na prática, juntando esse fato aqui, que é quando essa função é diferente de zero, com aquela solução que a função é igual a zero, a gente pode achar uma solução final para essa equação diferencial, quando a gente não dá uma condição para ela, né? Ou seja, a gente tem uma constante livre ainda na solução, a gente vai ter que essa solução vai ser f de x, vai ser igual a uma constante, eu vou voltar com o nome c, vezes e a essa primitiva daquela função taxa de crescimento, razão de crescimento da equação diferencial. E essa constante c pode ser qualquer número real. Novamente, se a gente não dá nenhuma condição para essa equação diferencial. Então, essa daqui é a nossa solução final para esse problema genérico, ou seja, quando a gente fala que tem aquela função a minúsculo de x, que é uma função dada, mas aqui no caso eu não dei nenhuma cara para ela.
Agora o que a gente pode fazer é calcular um exemplo, vou calcular aqui rapidamente, não é muito difícil de resolver, sendo que aqui a nossa função, aquela função a minúsculo de x que a gente tinha, vai ser essa função aqui, 2x. Então a gente pode resolver aqui de maneira mais rapidinha, a gente vai ter o seguinte, essa função f' de x igual a 2x vezes a função f de x, e aqui eu dou a condição que f de 0 é igual a 1. Então, para resolver, a gente vai usar as mesmas técnicas. Eu já vou adiantar aqui que eu vou ter que o ln da função incógnita, f de x, a derivada disso, vai ser igual a 2x. Eu posso integrar isso daqui de maneira indefinida dos dois lados, e na prática que eu vou chegar no fim das contas, vai ser o seguinte, eu vou ter, integrando indefinidamente dos dois lados, vai ser o logaritmo de f de x, mas aqui no caso eu já vou colocar a constante já para o outro lado. Isso daqui vai ser igual, qual que é a primitiva de 2x? Bom, eu sei que x², se eu derivar x², eu vou encontrar 2x. Então, a minha primitiva de 2x vai ser x². E aqui eu coloco mais uma constante, eu vou chamar de C1. Certo? Exponenciando os dois lados da equação, eu chego que o módulo da f de x vai ser igual a e elevado a x² vezes e elevado a essa constante C1, que eu chamo isso daqui de um C2. Ou seja, eu vou ter que que o módulo da função vai ser igual a uma constante C2, positiva, né, no caso, que eu tenho aqui uma exponencial de uma exponencial, né? Então ela sempre vai ser positiva nesse caso, e a gente tem aqui e elevado a x2. Certo? Agora, o que a gente encontra, a gente pode, como a gente está tendo uma indeterminação de sinal, uma vez que a gente está tendo um módulo, então eu sei que o f de x, sem ainda ver a condição f de 0 igual a 1, a gente sabe que poderia, em teoria, ter dois sinais possíveis essa solução. Mais ou menos C2 vezes e elevado a x2. Só que eu sei, pela minha condição, que o f de 0... eu escolhi f de 0 igual a 1. Essa é a condição que é dada no enunciado. Então, se eu colocar aqui f de 0, eu sei que f de 0 igual a 1. Então, aqui, ó, f de 0. Aqui, em teoria, poderia ser mais ou menos. Aqui é C2 vezes e elevado a 0. Mas e elevado a 0 é 1. Então, a gente tem vezes 1. Isso mostra para a gente que a gente teria 1 igual a mais ou menos C2, mas eu sei que o C2 é positivo, porque o C2 ele surge a partir de uma exponencial aqui. Então, a gente já vê como C2 é positivo, e aqui do lado esquerdo da equação 1 é positivo, a solução menos, ela não vale, e automaticamente a gente determina que a constante C2 vai ser igual a 1. Certo? Então, a gente encontra que a solução para esse problema da equação diferencial desse exemplo aqui, a solução vai ser f de x, lembrando aqui que essa forma aqui a gente sabe que não vale o sinal menos e o C2 é igual a 1. Então, a gente tem que a solução dessa equação diferencial vai ser exponencial de x². E essa é a solução do problema. Agora, nos próximos vídeos, a gente vai começar também, novamente, complicar um pouco mais essa solução e depois a gente vai resolver mais exemplos nos próximos vídeos ainda. Até mais, até a próxima.